Senhor. Manifesta os dons, Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós te louvamos pela Sua presença amorosa, Sua presença incrível. Tão somente, meu Deus, queremos ser um canal de transmissão daquilo que o Senhor tem no seu coração, sabendo da nossa fragilidade, da nossa limitação. Mas assim como Isaías, Senhor, diante da visão do seu trono, reconhecemos, Senhor, a nossa fragilidade, a nossa impureza e o mundo em que vivemos. Mas declaramos, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença. Que se cumpra em nós, Senhor, o Teu querer. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Aleluia pelo ambiente de liberdade em Cristo que temos. Aleluia pela liberdade dos dons em nosso meio. A igreja é o corpo de Cristo. E nós somos membros desse corpo maravilhoso. Queremos avançar, irmãos, no sentido de sermos mais ainda despertados pelo encargo espiritual que o Senhor tem derramado no coração dos irmãos. E nos incluímos nisso, somos participantes disso. E queria que os irmãos, assim como eu creio nessa palavra, e essa palavra está se cumprindo em nossos dias, para a glória do Senhor, irmãos. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra, procurando pessoas que humildemente se consagram a Ele, reconhecem quem são. Queria abrir com os irmãos, primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Louvado seja o Senhor. Versículo 1 em diante. Portanto, livrando-nos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Se é que já provardes que o Senhor é bom. Achegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, irmãos, nós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita a sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que causa a queda. Porquanto, aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia,
Para isso também foram destinados. Porém, aleluia. Amém. Diga porém ao seu amado que está do lado. Porém, amado. Tem uma interrupção aí relacionada a nós, tá? Porém, vós sois geração eleita, Aleluia. sacerdócio real, Aleluia. Amém. nação santa, Amém. povo de propriedade exclusiva de Deus. Até aí nós adoramos demais, né, irmão? É um fato, é uma realidade. Essa é a primeira parte. Tudo que Deus faz, tudo que Deus é, tudo que Ele tem em favor do seu povo escolhido, remido, lavado. Mas esse povo tem um propósito, cujo propósito é proclamar. Irmãos, Deus tem um propósito com a igreja. Proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Talvez alguns de nós ainda não encarem esse tema, esse encargo espiritual, ainda como algo de peso para nossos dias. Mas, irmãos, entenda que quanto mais próximo se aproxima o dia do Senhor, mais próximo se aproxima o dia da ruína de muitos. Isso é proporcional. E não falha. E talvez alguns de nós já tenham tido a amarga experiência de perceber pessoas caminhando para outro lado, sem, no entanto, ouvir algo da parte do Senhor. Talvez esse encargo espiritual para muitos possa ser mais uma palavra, mais um chamado, mais uma responsabilidade. Não, irmãos. Essa é a nossa vida. Se você lembrar de alguns anos atrás, você vai perceber que você estava em trevas, na escuridão, andando na vaidade dos seus pensamentos, obscurecido de entendimento, alheio às promessas de Deus, não é verdade? Talvez hoje a gente pense que alguns estão lá fora, se divertindo, se drogando, pulando. Estejam assim por livre e espontânea vontade, por um lado sim, mas por outro lado, irmão, porque não há luz, há trevas. E quando o homem está em trevas, ele é cegado, ele é dominado e ele é governado por um príncipe das trevas. Talvez, irmãos, essa chamada para proclamação não esteja pesando em nosso coração ainda como deveria. Mas eu creio, irmão. Eu creio numa virada. Eu creio numa chamada. Eu creio que o Senhor está levantando pessoas com o compromisso de levar a cabo aquilo que está no coração dele. Veja bem a palavra do Senhor. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele cita que simplesmente o Senhor, em sua obra, nos transporta, irmãos. E ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Irmão, nenhum de nós teria a capacidade, nenhum de nós teria a vontade, nenhum de nós teria a disposição de sair do império das trevas. Sabe por quê, irmãos? Nós estávamos algemados, nós estávamos acorrentados, nós estávamos no calabouço e nós estávamos no quarto escuro, sem chance. Mas ele foi até nós e nos transportou. Hoje, nós temos o privilégio de estarmos aqui sentados juntos, ouvirmos a palavra do Senhor.
Não receba a palavra do Senhor de qualquer maneira. Ainda mais, irmãos, curvem seus pescoços, feche seus olhos e ainda tem uma palavra de oração. Pai, seja nosso coração aberto. Pai, seja restituído o temor em nossos corações. Pai, seja renovada a sua aliança com muitos de nós. Pai, sejamos aqueles que vivem na terra com os olhos nos céus. Pai, vem nos desintoxicar da fumaça do mundo. Em nome de Jesus. E verdadeiramente levantar esse povo de propriedade exclusiva sua, para a glória do teu nome. Ainda Pedro, em seu argumento acerca daqueles que estavam na dispersão, Pedro remete os irmãos a uma realidade na qual ele viveu. Pedro não só proclama uma doutrina, mas Pedro proclama o resultado de uma vida que ele tinha com Deus. Esse homem de Deus, chamado pelo Senhor, tem em seu coração um peso de espiritualidade e tem também em seu coração amor por aqueles em que ele fala. Mas não somente isso, irmãos. Pedro foi aquele que passou por uma moenda tremenda, irmãos. Passou por um aperfeiçoamento, passou por uma escola de ensino, na qual ele reconhecia quem ele era. Irmãos, nenhum de nós, nenhum sequer, proclamará o Evangelho sem passar pela escola do ensino do Senhor Jesus Cristo. E esse Pedro mesmo é o que inaugura a pregação solene em Jerusalém, transmitindo a graça, o poder que há na palavra de Deus. Mas antes disso, irmãos, antes daquela pregação em que jogou as pessoas de joelho no chão, a ponto de dizerem: o que faremos nós? Pedro negou o Senhor, irmãos. Foi o ápice da sua experiência negativa com Deus. Talvez muitos de nós ouçam o tema proclamação e tenham a sensação: não dá para mim, não vai ser possível, eu não vou conseguir, porque eu estou envolvido com um monte de coisa. Como é que eu vou falar para aquela pessoa que está na minha frente se ela me conhece? Mas nessa manhã, o Senhor quer desconstruir algumas coisas e construir novas coisas. Você está disposto a ser desconstruído nessa manhã? Você está disposto a ser reconstruído nessa manhã? Eu estou disposto, irmão. E esse mesmo Pedro, na escola do ensino de Jesus Cristo, passou por muitas coisas, irmão. Então entendamos um pouquinho sobre isso. Desde o início da sua caminhada até o final, irmãos, nós sabemos pela palavra que os nomes dos 12 apóstolos estão inscritos aonde? Nos fundamentos da muralha da Nova Jerusalém. Lá estão, como um memorial. Mas desde o início não foi assim. Desde o início, ele mesmo, ao obter revelação divina,
Até então, irmão, nós não vemos na Escritura o Pai revelando a homens como nós o seu propósito. E a Pedro foi revelado. Jesus, em sua argumentação, perguntava: que dizem aí os homens que eu sou? E eles respondiam, um respondia uma coisa, outro respondia outra, segundo aquilo que pensavam, segundo aquilo que ouviam. Mas quando Jesus direciona de novo a pergunta: e vós? O que vocês pensam a meu respeito? Pedro, muito rápido, a característica de Pedro sempre foi a rapidez, sempre ele corria na frente. Irmãos, entenda isso. Todos aqueles que são rápidos são aqueles que vão ser bastante aperfeiçoados. Todos aqueles que têm rapidez nas suas respostas, nas suas atitudes, são os primeiros a ser aperfeiçoados. Não se entristeça com isso. E Pedro, mais do que depressa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor, mais do que depressa: não foi carne, não foi sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Irmão, isso é grande. Que até então o Filho, o Verbo se faz carne e habita entre os homens. E o Filho traz todo o encargo espiritual, ele é um com o Pai. E ele vem da parte do Pai, e ele vai cumprir uma obra nessa terra, e ele vai voltar para o Pai, e ele vai ser entronizado ao lado do Pai. Você veja que coisa! Um pescador iletrado, bruto, agora está diante do Mestre, recebendo uma revelação do Pai. Mas, irmãos, o que Deus tem para fazer conosco, Ele vai fazer. Pedro, no mesmo momento que recebe uma grande revelação, ele também manifesta uma grande sugestão. E interpela o Senhor no seu propósito de ir a Jerusalém, ser crucificado, sofrer, morrer, para ao terceiro dia ressuscitar. E Pedro manifesta uma opinião naturalmente boa. Não faça isso, tem compaixão de ti. Irmão, uma coisa que o Senhor não tem é compaixão dele mesmo. O que ele veio para fazer, fez. E naquele exato momento o Senhor se direciona para Pedro e diz a ele: eu ouvi também. Noé cuidou bem deles. Abre aspas. Noé cuidou bem deles. É amigo, isso é transmissão de energia. Eu gosto deles. E ao mesmo tempo o Senhor direciona, não a Pedro, mas aquilo que está manifestado no ego de Pedro, na sua opinião natural. Irmão, isso é muito importante para nós nos nossos dias. Talvez nós escutemos um tema, proclamação, e talvez a nossa opinião boa tenha vários temas melhores. Talvez a gente possa entender outros temas muito melhores. O Senhor se direciona ao que estava nele, na manifestação da sua opinião, e diz: arreda, Satanás. Porque você cogita das coisas da carne. Em suma, eu tenho que ir. Eu tenho que passar por isso. Talvez o Senhor pensasse ali e falasse para ele, né? Não está no texto. Um dia, o diabo vai pedir você para ser peneirado. Mas eu vou orar por você. Então entenda quem você é. Entenda o que você diz. E várias outras vezes, irmãos, nós vemos as dificuldades que Pedro tinha. Pedro é pedra, né? E nós somos pedras que vivem. Lembra o que Pedro está falando no texto da sua epístola? Sois pedras que vivem.
Porque ele é pedra. E ele, como uma pedra bruta, passou pelo lapidar do Senhor. Digo isso por quê, irmãos? Porque muitos estão debaixo da pressão da vida que vivem, dos erros que cometem, das injustiças por que passam, e isso sufoca a semente viva que habita em vós. Por isso, irmão, nós precisamos mais do que nunca ajudar uns aos outros, irmãos. Lembra quando Lázaro saiu da tumba? O Senhor poderia fazer, irmãos, tudo aquilo com ele. O Senhor ressuscitou Lázaro. O Senhor poderia já mandar Lázaro, sai para fora, ataduras, saiam do corpo de Lázaro. Mas existe um princípio. Cristo em nós. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. O Senhor nos chama, irmãos, à cooperação. E pede para os discípulos irem lá e fazer o que com Lázaro? Desatai-o. Irmão, que nesse momento você possa orar com quem está do seu lado. 1 minuto de oração. E se você lembrar de alguém que você pensa que está atado, eu queria que alguém viesse orar comigo aqui. Para que o poder que há na oração e na profecia da palavra se manifeste. Existem muitos que estão atados, irmão, e não conseguem proclamar, não conseguem falar. Em nome de Jesus, fique de pé do lado do seu irmão, em nome de Jesus. Um momento de oração com o seu irmão. Amém? Pai, em nome de Jesus, abraça teu filho, seja o que for, que o ata, que o atrapalha. Traga sobre teu filho, Senhor, libertação. Em nome de Jesus, proclamamos libertação na vida do teu filho, a fim de que o Evangelho seja proferido na sua boca. Em nome de Jesus. Vamos levantar nossa voz também, Senhor. Sim, meu Pai. E abençoar a vida do irmão, Amém. da sua família. Amém. Essa família possa ser uma família a proclamar o Evangelho do Senhor. Amém. Essa família possa ser um testemunho vivo diante dos seus familiares, amigos, parentes. Em nome do Senhor Jesus, queremos declarar isso, Senhor. Amém. Para a honra e glória de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? O inimigo de nossas almas, ele não brinca. Ele não se distrai, ele não dorme o tempo todo. E ele usa suas estratégias em todo o tempo. Ele usa a tecnologia, ele usa as pessoas, ele usa os materiais, ele usa até mesmo o anseio de cada um de nós ser alguma coisa. Ele usa as capacidades profissionais. E ele distrai a muitos, irmãos. Muitos são distraídos e são impedidos de proclamar o Evangelho. Irmãos, nós viemos da parte do Pai, nós vamos voltar para o Pai. Nós não trouxemos nada para o mundo e nada do mundo iremos levar. O Senhor está nos fazendo entender o tipo de vida que nós devemos viver. Mas isso ainda não é fácil para nós, irmãos. Isso ainda nos distrai muito. Muitos estão vislumbrados, irmãos, com a carreira. Outros estão atados por não terem oportunidade de seguir uma carreira.
Seja você uma pessoa que segue uma carreira ou não, eu te digo uma coisa: você foi chamado para proclamar as virtudes daquele que te chamou. Amém. Das trevas para a luz. Amém. O nosso tempo, irmão, é curto na terra. Quando você vê, já passou. Quantos de nós aqui, eu olho para os meninos aqui, parece que foi um piscar de olhos. Já estão rapazes. Quanto tempo? O tempo, irmão. O que é o tempo? Talvez a gente olhe para o tempo e fique perdendo tempo. Não devemos perder tempo. O nosso tempo é precioso, irmão. O nosso tempo é como um cartão de crédito que é depositado em nossa conta. Na realidade, com o que nós estamos usando o nosso cartão de crédito espiritual? Que o Senhor nos abra os olhos. Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Versículo 1. Distribua com generosidade o teu pão, como se o atirasse sobre as águas, e depois de algum tempo o receberás de volta. Eclesiastes 11, versículo 1. Reparte com 7, e mesmo com 8, o que tens. Perceba, irmãos, nós vivemos no meio de uma sociedade que não tem princípio de repartir nada com ninguém. Mas nós fomos chamados para quê, irmão? Proclamar. Nós fomos chamados para repartir. Nós fomos chamados para doar. E o Senhor lembrava: de graça recebeste, de graça dai. Bem-aventurado aquele que dá. Mas em meio a isso, há uma concorrência espiritual do mal, irmãos, tentando nos parar, tentando nos fazer retroceder e nos tirar da função original que Deus preparou para nós. Lembra desse texto a todo tempo nessa palavra. Vós sois raça eleita. Amém. Olha, irmão, amém. Alguém nos elegeu. Amém. Irmãos, o evangelho para mim era uma coisa longe de mim. Eu queria os prazeres da vida. Eu queria viver minha vida. Eu vivia minha vida. Até que um dia eu sentei na minha cama às 2 da manhã e não consegui dormir. E perguntava para Deus: o que está acontecendo? Vira para um lado, vira para o outro. Nada. E naquela noite, eu pedi para o Senhor uma coisa: muda a minha vida. E logo depois eu percebi os passos que Deus deu em minha direção, mudando minha vida radicalmente, irmão. Fazendo-me entender que eu não era mais de mim mesmo. E agora, era uma pessoa separada para Ele. Assim como cada um de nós. Virada a página foi. Aquilo que era, agora passa a não ser mais. Agora eu vou mexer em sua vida em outras coisas que você ainda não entende. Eu vou fazer com que você valorize o seu tempo de maneira real, para que os dias sejam contados. Lembra? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos um coração sábio.
Por que, irmãos, isso? Porque a proclamação do Evangelho é, na verdade, o grito de Deus para a humanidade que está prestes a perecer. E quando falamos isso em proclamação, entenda bem, irmãos, abra seus ouvidos. Você é um atalaia de Deus. Amém. Amém. Hoje, irmãos, o Senhor nos trata com graça. O Senhor nos trata com amor. O Senhor nos trata com longanimidade. O Senhor nos ensina a caminhar. Quantas vezes, irmãos, cai, levanta, e o Senhor envia sempre uma pessoa, vamos, te encoraja, não desanime, pelo contrário, prossiga, é ou não é? Se você olhar para suas quedas, você vai parar. Por isso que Paulo encorajava, esquecendo-me as coisas que para trás ficam, e avançando para diante daquelas que de mim estão. Prossigo para o alvo. Irmãos, prossigamos para o alvo juntos. Veja bem, na antiga aliança, existia um peso, irmão, de responsabilidade. Olha bem o que vai ser feito aqui agora. Quem é do Senhor, levanta a mão aqui. Quem foi alcançado pelo Senhor, permaneça aí com a mão para o alto aí, ó. Olha, todos, sem distinção. Você é do Senhor, né? Veja bem o que a Escritura diz. Entenda isso, irmão. Hoje nós estamos numa era chamada graça. No passado, os servos de Deus estiveram numa dispensação chamada lei. A seta aponta para o futuro, para uma dispensação chamada reino. E esse reino vai introduzir numa dispensação chamada eternidade. Todos os salvos em Cristo Jesus estarão pela eternidade junto com o Pai. Amém? Mas nem todos, irmãos, estarão na dispensação chamada reino milenar. Veja bem, eu faço agora um link com o Antigo Testamento acerca de proclamação. É uma responsabilidade, o Senhor está nos chamando a responsabilidade. Abra a sua escritura em Ezequiel capítulo 33, versículo 1. Profeta Ezequiel 33, versículo 1. Não receba isso, irmão, como um peso para você hoje. O Senhor nos convoca pela graça, pelo amor. Mas entenda uma coisa. 2 Coríntios 5,10 nos adverte claramente que um dia todos nós estaremos presentes diante do tribunal de Cristo para sermos arguídos segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo, que é a igreja. Mais uma vez a palavra do Senhor veio a mim e ordenou-me. Ó querido filho do homem, fala aos teus compatriotas e orienta-lhes. Quando sobre a terra eu trouxer a espada e o povo da terra escolher alguém para ser vigia e atalaia, e esta pessoa perceber a espada do juízo se aproximando da terra e tocar o chofar, a trombeta de aviso, a fim de advertir todos os habitantes, então, se alguém ouvir o sinal de perigo da trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e cortar a sua vida da terra dos sobreviventes, seu sangue será sobre ele. Isto é, será responsável por sua morte. Porquanto essa pessoa ouviu o som do alarme do chofar, a trombeta, mas não deu a devida atenção à advertência.
Sendo assim, será culpado da sua própria morte. Se, entretanto, quando ouviu o som do juízo, se desse por avisado, teria permitido que sua vida fosse salva. Contudo, se o atalaia não tocar o chofar, a trombeta, ao notar que a espada vem chegando e o povo não for avisado e a espada vier e ferir alguém de morte, esta pessoa terá morrido por causa da sua iniquidade. Todavia, eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa. Por que eu digo isso, irmãos? Veja bem o peso de responsabilidade. Talvez quando os irmãos proclamam aqui na frente a seara que Jesus percorreu, Jesus não tinha muito tempo. Um tempo de 3 anos e meio aproximadamente, a ponto de seus discípulos se preocuparem com ele várias vezes, até mesmo no que diz respeito a comer. E ele dizia: olha, uma comida só me satisfaz, é completar a obra do Pai. Não tinha lugar para reclinar a cabeça, não tinha lugar para descanso. O desejo dele era completar aquilo que o Senhor havia comissionado. E aqui nós vemos o profeta Ezequiel inspirado, advertindo a nação. E continua: se eu disser àquele que tem prazer no pecado, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não pregarás a ele, a fim de dissuadir o incrédulo do seu caminho, seu mau caminho. Eis que esse ímpio morrerá envolvido em sua malignidade, mas eu te considerarei culpado pela morte dele. Imagina, irmãos, quanta graça e quanto amor vieram para nós em Cristo Jesus. É sério ou não é proclamar o evangelho? Quem sentem peso sobre isso, de responsabilidade? Não peso de obrigação. Ainda outro dia, irmãos, eu carregando um mestre de obra de uma grande empresa, e ele me pediu para ir em Padre Miguel. E eu fui para Padre Miguel com ele. No meio do caminho, a unção me disse que ele ia fazer besteira. E eu já estava caminhando, cara bem vestido, com boa profissão, boa casa, bons recursos. E ele me pede para ficar numa passarela de Padre Miguel, que ele ia descer e já ia voltar. Imagina. Ele vai e volta. E quando ele volta com um recipiente chamado cocaína. E entra no carro e diz que ele é controlado. Ele faz essas coisas como uma outra pessoa faz, bebe. Tem gente que tem vício de fumar, o outro de beber. E o dele era isso, porque ele era controlado. Ele se controla. Ele faz isso desde os 14 anos de idade. Ele já tem 48. E eu respirei fundo. Porque naturalmente falando, irmão, nós temos várias palavras para falar para ele, não é verdade? E ele se tornou um cliente meu agora. Ele está para voltar de viagem agora, e eu já mandei algumas mensagens, já via social para ele, rede social. E eu tenho orado por ele. Porque somente o Evangelho, que é o poder de Deus, pode tirar as pessoas das trevas, irmãos. Se bons conselhos tirassem pessoas do mal, o mundo estava resolvido. Na outra vez, me entra um rapaz. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque Evangelho é uma pessoa. Evangelho é Jesus Cristo. O quanto está em mim, disse Paulo, estou pronto a pregar o Evangelho. Se Cristo está em nós, irmão, o Evangelho está em nós.
O evangelho que está em nós, primeiro, convence cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. Consequentemente, irmãos, esse evangelho convencerá pessoas a partir do nosso relacionamento com ele. Por que muitos estão impedidos de pregar o evangelho, irmãos? Pois não estão se relacionando com Deus. Pois não se dobram diante de Deus. Nosso ser natural, irmãos, ele é terrível para nos levar para longe de Deus. E da outra vez me entra um outro rapaz, jovem ainda, da idade do Lucas, sem camisa, todo tatuado. E aí eu já fiquei em estado de alerta. Quem é você? Senhor, quem é ele, Senhor? Irmão, nós somos, entenda bem, nós somos sacerdotes. Nós exercemos um sacerdócio. Lembra que Pedro fala? Que ele nos chama para ser um sacerdócio, uma nação santa. Um sacerdote é aquele que tem comunhão com Deus. E ele também exerce uma outra função, ele exerce a realeza. Ou seja, ele traz a presença de Deus para os homens. Mas ele não traz primeiro a presença de Deus para os homens. Ele está na presença de Deus. E nós devemos falar com Deus a todo tempo. Irmãos, e isso é sem distinção. Isso não inclui a sua formação eclesiástica. Isso não requer a sua preparação teológica. Isso não requer a sua maturidade biológica. Isso só requer uma coisa, irmão: sinceridade de coração, para que você entre na presença dele. E daí eu olhei para aquele rapaz, logo peguei uma blitz, os policiais. Eu falei: agora é minha salvação. Olha a minha cabeça. Irmão, nós não tememos. Mas entenda bem, quando Pedro foi aperfeiçoado várias vezes, ele errou várias vezes. Assim somos nós. E aí, eu olho para ele, falei: agora, Senhor, o que eu faço? Quem é esse rapaz, Senhor? Aí ele me mostra uma bolsa e tira de dentro da bolsa 4 fotos. Poxa, são meus filhos. 2 assim eram gêmeos, de 5 meses. E mais 2 de 6 e 7 anos. Eu estou há 1 ano e meio sem vê-los. Eu falei: ferrou tudo agora. Aí me mostrou um papel: estou acabando de sair de Bangu. Aí eu falei: é. E virei para ele e falei o seguinte: você quer viver esse tipo de vida o resto da sua vida? Irmão, não é. Evangelho é manifestação do poder de Deus. Não é um conjunto de coisas que você decora e sabe e fala de maneira sincronizada. Não. É Deus fluindo. E ele vira para mim e fala assim: eu não quero mais viver essa vida. E começou, resumidamente, irmão, contou tudo que ele passou em quase 2 anos. E disse que o dia que ele foi preso, detalhe, ele estava no 7º carro. Eu falei: eu vou ser o 8º agora. 7º carro. Pega o carro, vende no Chapadão, a R$500, R$1.000. Fui embora com ele para o Chapadão. Quando chego na casa dele, eu falo assim: Emerson, eu queria entrar em sua casa para orar por você e pela sua família. Irmãos, quando eu entro com o Emerson na casa dele, vem a mulher, uma jovem, 20 e pouquinho, com os 2 gêmeos nos braços e os 2 indo do lado. Esse rapaz caiu no chão, ele simplesmente caiu, chorando, quebrado, todo despedaçado. Porque nesse 1 ano e meio ele conviveu com 200 pessoas dentro de uma cela. A comida que vinha para ele, os agentes penitenciários colocavam no sol primeiro, para azedar, para depois eles comerem, né? E a gente conhece muitos jovens, muitos irmãos que passam por situações, irmão, não é?
Mas uma coisa ele me falou, irmão. Veja bem, eu fui salvo por irmãs que iam lá com irmãos toda sexta-feira num culto. Era meia hora só. E me mostrou um salmo. E eu conversei várias vezes com ele e tal. E aí fizemos um ato profético na casa dele. Detalhe, a família inteira cristã. Pai, mãe, esposa, tios, todos. Eu saí de lá, irmão, muito fortalecido. Todos eles oraram por mim depois. E eu estava num covil, que é o Chapadão, né? Ali, aquela saída ali, muito perigoso. Todas as coisas, irmãos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entenda bem, irmão, por mais que você esteja passando por dificuldades na tua vida, agora, você foi chamado como uma propriedade exclusiva de Deus. Para proclamar, irmão, as virtudes de Deus. Veja bem, finalizando esse texto de Ezequiel, no entanto, versículo 9, se advertires o ímpio quanto a seu mau caminho, a fim de que ele reflita e se desvie do mal, mas ele não se converter, eis que ele perderá a vida em sua maldade. Tu, porém, não será responsável por essa morte. E já outro profeta dizia que sobre a cabeça daqueles que a muitos conduzem à luz, repousará brasas vivas, irmãos. Finalizando aqui, 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios 9. Coríntios 9, a partir do versículo... tá bom, desculpa. Primeira Coríntios capítulo 9, deixa eu colocar aqui. Versículo 14. Paulo está conversando com os coríntios, escreve para os coríntios, e ele aborda sobre a sua necessidade. Esse não é um enfoque, né? Mas Paulo está falando com eles, falando da experiência dos apóstolos em proclamar o evangelho. E ele cita Pedro, e ele até fala, eu e Barnabé não temos também esse direito de termos uma esposa crente, assim como Pedro, nas suas viagens. E também só nós temos o direito de trabalhar. E aí Paulo está conversando com os irmãos ali que lideram a igreja em Corinto. Já no versículo 16, ele diz, porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a minha é imposta a obrigação de quê? De proclamar. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Isso, irmãos, é o resultado de uma pessoa que foi capturada. Não vamos entrar em detalhes, talvez os irmãos entrem em detalhes depois, nos tempos posteriores. A gente sabe muito bem como Paulo se converteu ao Senhor. O que ele passou. E agora você tem um homem na terra dizendo que ele não tem mais liberdade se ele não pregar evangelho, ou seja, em outros textos ele fala o meu evangelho. O evangelho não é uma coisa separada, escrita em bíblias ou em smartphones. O evangelho agora é uma pessoa constituída naquele que fala. E ele diz, ai de mim se não anunciar o evangelho, porquanto, se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Ou seja, irmãos, quando você desfruta do Senhor, você já viu? Muitos de nós,
quando estão em alta na sua comunhão com o Senhor, são fluentes. Mas muitos também, quando estão numa vida de vale, são secos. Lembra que Paulo falou em Gálatas 2:20? Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, nós fomos chamados como propriedade exclusiva por um dono. Lembra de 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo fala: quando sou fraco, então sou forte. Muitas vezes, irmão, nós avaliamos a nossa condição de força, nossa condição de subsistência espiritual, quando nós estamos muito acima. Mas quando vive em fraqueza, quando vive em tribulação, lembra? João, na ilha de Patmos, vivendo em tribulações. Entenda isso, irmão. Você foi chamado, sim, para proclamar o Evangelho. Não permita que o inimigo semeie na sua vida coisas que vão interromper isso na nossa vida. Não permita, irmão. Ainda nesse encontro, falta 2 dias, né? Eu até perdi um pouco o tempo. Hoje é segunda, né? Então falta hoje e amanhã. Irmão, faça desse tempo um pedido de socorro. Que tal? Ainda ao finalizar, nós vamos orar para que o Senhor revele a quem nós devemos separar para ter um pouquinho de comunhão nesses 2 dias. Lógico que nós temos comunhão com o Senhor, Ele é o primeiro. Mas você pode repartir com alguém nesse tempo. Suas tribulações, suas dificuldades. E talvez alguém, um ou outro, 2, um casal, seja lá quem for, jovens. Tem jovem que está passando por tribulação? Está passando por dificuldade de proclamar o Evangelho? O que está te interrompendo? É como uma fonte de água, já viu? Você vai lá para abrir a torneira para beber água, mas não sai água. Tem uma pedra lá dentro interrompendo a saída. Quer tirar a pedra? Hã? Pede ajuda. Seja simples. O Senhor já tem colocado no meu coração. Vou chamar aí uma pessoa para um canto aí. Talvez seja lá embaixo daquela mata lá. Hoje ou amanhã. Peça ajuda, irmãos. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Concluindo. Qual é, portanto, a minha recompensa? Então, somente esta, que anunciando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo, porque, embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, para os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse igualmente subjugado, sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como se sem lei vivesse, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, entenda bem, irmãos, veja o coração amplo de alguém que está proclamando o Evangelho. Talvez nós tenhamos dificuldades também com isso. Nós somos muito seletivos. Nós somos muito... somos assim pessoas que gostam de grupos específicos. Vimos na primeira mensagem, né?
O Senhor foi sentar na casa de Mateus, foi jantar com ele, foi comer com os publicanos. Engraçado, as prostitutas adoravam andar atrás de Jesus e eram libertas. Ele disse que não veio para os sãos e sim para os doentes. O que Paulo está falando? Paulo tem um coração amplo. Ele senta com o fraco, ele senta com quem está debaixo da lei. Você já viu pessoas que estão debaixo da lei? Tudo ele tem uma lei para você. E aqueles que se sentem livres detestam as pessoas que têm lei. É ou não é? Incomoda. Mas é necessário, irmãos. Para quê? Para ganhá-los. Você já viu uma pessoa, quando ela fala para você, eu não concordo com isso que você está fazendo. Parece que sobe um arrepio no corpo, né? Porque nós somos propensos a que as pessoas entendam tudo que a gente faz. Isso acontece muito lá em casa. Muito. A divergência de opiniões e tal. Cada um tem a sua experiência. Mas o que é a centralidade de todas as coisas? É Cristo em nós, a esperança da glória. Seja longânimo. Lembra que o Senhor falou lá no Monte das Oliveiras? Bem-aventurados os de longo ânimo, né? E o que o Senhor ensinou para os discípulos? Anda com ele 2 milhas. A gente não anda, irmão. Ser natural da gente não anda. A gente está passando por momentos difíceis, né? Momentos de turbulência, críticas, julgamentos. Que tenhamos em nossos corações, irmão, o Evangelho. Amém. E que esse Evangelho seja proclamado por nossa boca. Não como meras informações, irmãos, mas como uma vida que é vivida por nós. Outra coisa, um despertar para nós, irmão. Nós temos necessidade de sermos uma igreja bíblica e uma igreja espiritual. Não existe manifestação espiritual fora da Escritura. Isso é um engano, irmão. Manifestação espiritual tem fundamento da Escritura mediante a palavra de Deus. Para com os fracos tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante com ele. Não sabeis, irmãos, que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, irmãos. Ou seja, o Senhor não somente nos separou para a salvação, para livrar-nos da perdição. Na verdade, o Senhor nos separou para um testemunho vivo e verdadeiro perante essa sociedade caída. É isso que os apóstolos intentavam. É isso que o Senhor Jesus ensinou a eles. E é isso que eles transmitiam às igrejas. Para que fosse um testemunho vivo e verdadeiro, irmão. Olha o que Paulo fala para os filipenses. Para que nós desenvolvêssemos nossa salvação, irmão, com temor e tremor. Que nós somos como luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. O Senhor está separando, irmãos, nessa terra, pessoas que se dobram de joelhos diante dele. Como isso, irmãos, é sublime. Fracos, mas que reconhece quem é forte, quem pode. Existe muita mistura, irmãos. Muitos estão desesperados, não sabem para onde vão. E quando chegam no meio, se decepcionam e voltam.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o Senhor nos faça realmente, de fato, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Mas, por outro lado, que andemos como propriedade exclusiva de Deus. Finalizando, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Paulo está remetendo àqueles atletas. E Paulo está dispensando uma palavra para a igreja acerca do prêmio, irmãos. Existe um prêmio, uma carreira a ser percorrida e um prêmio à nossa frente. Esse prêmio é o próprio Senhor, irmão. Não nos enganemos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Queiramos estar no meio desses a quem o Senhor escolhe. Muitos naquele dia, irmão, isso é uma advertência. Muitos naquele dia dirão: Senhor, 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 não temos profetizado em Teu nome, e em Teu nome não fazemos muitos milagres, e em Teu nome não proclamamos. Senhor, apartai-vos de mim, eu não vos confirmo nas coisas que fazem, porque fazem sem a minha presença, fazem com o intuito de obter o galardão humano. É isso que o Senhor falava para aquela geração. Iam orar nas praças e recebiam os tapinhas nas costas. Iam dar suas ofertas, deixavam com que percebessem. Iam fazer os jejuns, ficavam com o rosto desfigurado. Isso tudo, irmão, advertência para nós, com respeito à sua vinda. Quem somos nós diante dele? Somos carentes da sua misericórdia e andamos em sujeição àqueles a quem o Senhor tem confiado a sua palavra. Queremos andar assim, irmão. Portanto, ele diz, continua, né? Um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós que dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente, irmãos. O prêmio pelo qual o Senhor tem nos chamado é eterno. E talvez isso não seja motivação para muitos. Nossa motivação é Cristo em nós. Mas Ele está nos fazendo percorrer por essa senda. Lembra que Ele dizia: a porta é estreita, o caminho é apertado. A vida cristã, irmã, não é uma vida, né? Tem momentos que Ele leva a gente para o canto, para refletir. Tem outros momentos que Ele nos faz regozijar, né? Mas você veja bem, nós temos dois exemplos aqui muito claros. Existe uma porta larga aí fora e existe um caminho espaçoso. Mas o Senhor tem nos chamado para entrar pela porta estreita. Amém? Você quer continuar a andar no caminho apertado? Esse caminho apertado tem restrição, irmão. Às vezes você vai ouvir coisas que você não gosta. Não é assim? Quantas vezes os pais falam coisas que os filhos não gostam? Quantas vezes os filhos falam coisas que os pais não gostam? No Senhor. Esse é um caminho estreito. Já viu o caminho estreito? Que não te dá liberdade para você andar para os lados? Se você bambear, o arame te roça. Esse caminho é o caminho que a gente está andando junto. Ainda hoje eu ouvi um irmão falar de uma liberdade de pastoreio no qual nós somos claros, né? E que nós admoestamos uns aos outros em amor. Transmitindo a verdade em amor. Por quê? Porque quando você ama, você quer mudança. Primeiro, em você. E a partir de você com outros. Isso é caminho estreito.
Se vê seu irmão pecar, vá. Ó. Seu irmão quer andar uma milha, ande duas. Manifestação de amor. E isso tudo é a escola do Senhor para nós, irmão. Portanto, não corro como quem corre sem alvo. Não luto como quem apenas soca o ar. Já viu? Pessoa que não tem propósito, não tem direção, não tem encabeçamento, não tem centralidade, fica fazendo tudo em nome de Jesus. Como aqueles de Mateus 7, fizeram coisas bíblicas, mas sem a presença de Jesus, sem a presença de Deus, sem autorização. No final, é o quê? É disciplina. Que o Senhor abra nossos olhos para o novo caminho. Amém. Que o Senhor abra nossos olhos para a nova empreitada. O Senhor quer falar conosco, né? Último versículo. Mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O Senhor tenha misericórdia, o Senhor continue a nos falar, nos transmita a sua graça e nos abençoe. Pai, te louvamos por esse tempo, louvamos pelas suas palavras, te louvamos pelas suas advertências, te louvamos por cada um presente aqui. Suas palavras possam nos ajudar, Senhor. Possam nos fazer caminhar, dependendo de Ti e sendo suporte uns pelos outros. Graça e paz. Amém, Jesus.